Bom dia. Então, agora nós vamos falar sobre algumas dúvidas que podem surgir conforme vocês forem estudando e fazendo os exercícios. Então, na página 53 da apostila de vocês, tem a tabela do tempo de meia-vida da maioria dos radioisótopos, os mais conhecidos, pelo menos. Então, quando a gente fala desses radioisótopos, deve ficar bem claro que o número que segue aquele, por exemplo, radônio 217, esse número 217 é o número de massa, que é o A. Significa o quê? Por exemplo, para o radônio 217, significa que o átomo de radônio tem número de massa A igual a 217. E aí, para saber o número atômico, que é o Z, que é o que fica embaixo no elemento, deve-se procurar na tabela periódica. Então, por exemplo, para o radônio, a gente tem a tabela periódica aqui, ó. O radônio está aqui. É difícil. O radônio está aqui. Ele tem número atômico 86, conforme vocês estão vendo ali na tabela periódica. É um elemento da família 8A, é um gás nobre, para quem quiser procurar. Então, como é que fica? O radônio 237 fica Rn, que é o símbolo dele, em cima 217 e embaixo 86, conforme eu mostrei aqui no slide. Seguindo essa mesma linha de pensamento, o iodo do 131, para quem for procurar o iodo, ele está na família 7A da tabela periódica. Está aqui, ó, iodo. Ele tem o número atômico 53. Então, aquele 131 que segue é o número de massa. Então, como ficaria? I, que é o símbolo do iodo, em cima, que é o número de massa 131, e embaixo 53, que é o número atômico que é procurado na tabela periódica. E, novamente, mais um exemplo, o urânio 235, esse 235 é o número de massa, então, em cima fica 235, o U é o símbolo do urânio, ele está aqui, ó, na série dos actinoides, que é aqui embaixo. Então, aqui está o urânio. Ele tem número atômico 92. Então, como ficaria? U, que é o símbolo do urânio, 235 em cima e 92 embaixo, que foi procurado na tabela periódica. Se a gente procurar na tabela periódica, a gente vai ver que esses números de massa geralmente não batem. Por exemplo, ali, para o urânio 235, na tabela periódica, se a gente for procurar, na verdade o número de massa é 238. Isso ocorre porque o elemento é modificado, na maioria das vezes, para ficar radioativo. Então, por exemplo, para o urânio 235, que ficaria U 235,92. Quando a gente procura na tabela periódica, ele é encontrado como número de massa 238, e aí ele ficaria da forma U 238,92. Portanto, esses dois, o U235 e o U238, eles são o quê? Eles são isótopos, porque o que bate é o número de massa. Para deixar mais exato ainda, eles são radioisótopos, pois é um isótopo radioativo. Então, é um elemento radioativo que é isótopo, então é um radioisótopo. Tudo bem? Outro exemplo, Césio 133 e Césio 137. O Césio 133, para quem procurar na tabela periódica, o Césio está na família 1A, aqui. Ele tem número atômico 55, e se vocês olharem ali, o número de massa é 132,9, que é aproximadamente 133. Então, esse 133 é o que está na tabela periódica. O 137 é o radioativo. Então, eles são o quê? São isótopos, porque os dois são césio, os dois têm número atômico 55, então eles são isótopos. Mas o número de massa varia. Então, o que é igual aqui? Se o número atômico é o mesmo, e Z é igual a P, que é igual a E, conforme a gente já tinha visto no conteúdo anteriormente, Césio 133 e Césio 137 têm o mesmo número
de prótons e elétrons, porque o número atômico deles é igual, o Z deles é igual. Mas não tem o mesmo número de nêutrons, conforme essas contas que eu fiz aqui. Então, o Césio 133, ele tem número de nêutrons. Para fazer o número de nêutrons, você faz A menos P, né? Então, 133 menos 55, que dá 78, e o outro, que é o 137, o Césio 137, tem número de nêutrons 137 menos 55, de novo, fazendo A menos P, que dá 82. Então, isótopos têm o mesmo número de prótons e elétrons, mas não têm o mesmo número de nêutrons. Porque o que está variando? O número de massa, o A. Agora, para fazer um exemplo de tempo de meia-vida. Então, por exemplo, se no lixo radioativo encontra-se 20 gramas de Césio 137 e o seu tempo de meia-vida é de 30 anos, depois de quantos anos teremos aproximadamente 0,15 gramas de Césio 137? Então, o que é importante nesse exercício? Esse lixo tem 20 gramas de Césio 137, é a massa inicial. Então, 20 gramas é da onde a gente está partindo. E ela decai pela metade, ou seja, o tempo de meia-vida é de 30 anos. Ela decai pela metade a cada 30 anos. E ele quer saber em quanto tempo vai demorar para chegar a 0,15 gramas. Então, conforme eu fiz ali embaixo, 20 gramas vai passar para 10 gramas, para isso vai levar 30 anos. Então, dividiu por 2, né? Que é o tempo de meia-vida, 30 anos. E aí, o 10 divide por 2 de novo, cai para 5 gramas em mais 30 anos. Depois, o 5 divide por 2, cai para 2,5 gramas para mais 30 anos. Depois, cai para 1,25 gramas em mais 30 anos. Depois, divide por 2 de novo, 0,625 em mais 30 anos. Depois, 0,3125 gramas mais 30 anos. E aí, finalmente, 0,15625 gramas em mais 30 anos. E aí ele chega no aproximadamente 0,15 gramas de Césio 137 que estava pedindo no exercício. Então, quanto tempo levou para acontecer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 30 anos, que é 210 anos. Tudo bem? Outro exemplo similar a esse. Durante sua visita ao Brasil em 1928, Marie Curie analisou e constatou o valor terapêutico das águas radioativas da cidade de Águas de Lindóia, São Paulo. Uma amostra de água de uma das fontes apresentou concentração de urânio igual a 0,16 microgramas por litro. Supondo que o urânio dissolvido nessas águas seja encontrado na forma de seu isótopo mais abundante, que é o urânio 238, cuja meia-vida é de aproximadamente 5 vezes 10 a nona anos, o tempo necessário para que a concentração desse isótopo na amostra seja reduzida para 0,02 microgramas por litro será D. Então, ele quer saber quanto tempo vai demorar para cair de 0,16 para 0,02 microgramas por litro, sendo que o tempo de meia-vida é de 5 vezes 10 a nona anos. Então, a gente está partindo do 0,16, vamos olhar de novo aquela linha ali de pensamento. Estamos partindo do 0,16 e vai dividindo por 2, porque é o tempo de meia-vida, é o tempo que demora para cair a concentração pela metade, né? Então, 0,16, metade, divide por 2, dá 0,08. Para isso, vai levar o tempo de meia-vida, que é 5 vezes 10 a nona anos. Aí, o 0,08 divide por 2 de novo, passa para 0,04. Isso também levou mais 5 vezes 10 a nona anos. E depois passa para 0,02, mais 5 vezes 10 a nona anos. Então, quanto tempo levou para acontecer isso? 1, 2, 3 vezes 5 vezes 10 a nona anos, que dá 15 vezes 10 a nona anos. Tudo bem? Mais um exemplo.
O americio 241, isótopo emissor de partículas alfa, ó, detalhe importante, ele emite partículas alfa. É usado em detectores de fumaça e tem tempo de meia-vida de 432 anos. O produto de decaimento do americio 241 e a porcentagem aproximada desse isótopo original, que ainda restará depois de 1000 anos, aproximada, depois de 1000 anos, são respectivamente iguais a. Então, vamos primeiro fazer o produto do decaimento do americio 241. Então, primeiro a gente tem que montar o americio, né? O americio 241, ele está na tabela periódica, deixa eu achar aqui. Aqui. Ele está lá na série dos actinoides. Então, ele é 95 de número atômico. Então, a gente montou ele ali. Americio, com número de massa 241 e com número atômico 95 que pegamos na tabela periódica. Se ele é um emissor de partículas alfa, porque o produto do decaimento do americio 241 é quando ele emite uma partícula alfa, porque está falando ali em cima no exercício que ele é um isótopo emissor de partículas alfa. Se ele é um emissor de partículas alfa, quer dizer que ele emitiu uma partícula alfa, 4, 2. Conforme a gente já tinha visto que a partícula alfa é 4 e 2 lá naquela tabela da página 52 da apostila de vocês. Então, se ele está emitindo, a partícula alfa fica do lado direito. Mas um elemento X que a gente ainda não sabe qual é, que vai ter que coincidir em cima e embaixo vai ter que dar, somando vai ter que dar igual. Então, vamos ver. Se de um lado a gente tinha 241 e emitiu 4 de número de massa, quanto que vai sobrar para aquele elemento X? Vai sobrar 237. Se do lado esquerdo a gente tinha 95 e ele emitiu uma partícula alfa, que é 2, então quanto que vai sobrar embaixo? Vai sobrar 93 para aquele elemento X que a gente ainda não sabe qual é. E aí, só para conferir, a gente soma para ver se conferiu em cima e embaixo. Então, do lado esquerdo em cima nós temos 241 e do lado direito nós temos 4 mais 237, que também dá 241, então conferiu. E embaixo, do lado esquerdo, nós temos 95 e do lado direito 2 mais 93, que também dá 95, então conferiu. E aí agora a gente precisa saber qual é esse elemento X. E aí é só procurar na tabela periódica o elemento com número atômico 93. Se vocês forem olhar ali, vocês vão achar que ele é o netúnio. Netúnio, ele está ali na série dos actinoides. Ó, tá aqui. NP, netúnio, número atômico 93. Então, ele ficaria daquele jeito ali embaixo. NP 237,93, que é o netúnio 237. Tá bem? E aí a gente já sabe metade da resposta, né? Agora nós temos que saber quanto restará aproximadamente após 1000 anos. Ele não deu uma massa aqui, né? Mas ele pede em porcentagem. Então, no começo nós tínhamos 100%. E aí, após 432 anos, que é o tempo de meia-vida, decai para metade, ou seja, 50%. E aí, mais 432 anos, decai para metade dos 50, que é 25%. Então, esse tempo ali, se a gente tentasse diminuir ele mais uma vez para 12,5%, passaria dos 1000 anos, que é o tempo que ele quer, né? Então, nós temos que parar ali, porque ele está pedindo aproximadamente. Então, após 864 anos, decaiu para 25%. Como a gente ainda não consegue passar desses 864, ficaria mais próximo do 25 do que do 12,5. Então, aproximadamente 25%, letra D. Tudo bem? Então, tá bom. Muito obrigado pela atenção e agora vocês têm condições de terminar os exercícios e fazerem a trilha.